Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês, gente, essa mandala aqui em crochê. Olha que coisa mais fofa, gente. A mandala em si, ela é linda, né? Aí eu coloquei nesse aro, esse aro tem 41 centímetros, tá? De diâmetro. A mandala, antes de esticar, ela fica com 35, né? Antes de prendê-la nesse aro de madeira. Essa peça aqui, gente, já tem no canal, tá? Eu não faço ela no vídeo, eu só coloco, né? Ela já tem no canal e na descrição do vídeo eu vou colocar o link, né? Se vocês quiserem colocar essa peça nessa mandala, tá? Então, é isso. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, divulgarem para amigas, amigos, para pessoas que gostam de artesanato, gostam de crochê, gostam de filtro dos sonhos e gostam também de mandalas. Olha que coisa mais linda. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Gente, vamos começar o nosso trabalho fazendo o anel mágico. E aqui nós vamos fazer 5 correntes. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntes. E dentro do anel mágico, um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 8 pontos altos, gente, separados por 2 correntes, tá? Levando em consideração 3 correntinhas aqui do início. Então, nós vamos fazer pontos altos separados por 2 correntes, num total de 8. Cheguei aqui ao final, ó, e a gente vai na terceira corrente. E vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos puxar essa linha aqui do anel mágico. Então, nós ficamos aqui com a primeira carreira. Para a segunda, ó, nós vamos entrar aqui dentro, fazendo um ponto baixíssimo, né? E vou subir aqui 3 correntes. E dentro desse espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou para o próximo espaço e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes. E nós vamos fazer também mais 3 pontos altos no próximo espaço. Então, essa é a carreira, gente. 3 pontos altos separados por 2 correntes, da forma como eu tô explicando. Gente, chegando aqui ao final, ó, faço 2 correntes, venho aqui na terceira correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Para a próxima carreira, ó, vou fazer 3 correntes. No mesmo ponto, eu vou fazer, onde nós fechamos, ó, vou fazer outro ponto alto. No ponto alto aqui do centro, eu vou fazer um ponto alto. E nesse último, nós vamos fazer 2 pontos altos. Duas correntes. Então, é isso, ó. Nesse primeiro ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. No ponto alto central, vamos fazer apenas 1. E no último, nós vamos fazer 2. Vamos ficar aqui com um total de 5 pontos altos, separados por 2 correntes, tá?
Gente, para a próxima carreira, nós vamos fazer 3 correntes. E nesse mesmo ponto aqui onde nós finalizamos, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, nós vamos fazer... Gente, olha, tem que lembrar que aqui, ó, bem rente, tá vendo? Fica o segundo ponto alto, tá? É porque ele fica bem apertadinho. Mas não, tem que tomar cuidado para não pular ele, tá? Então, aqui nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. E aqui no último, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente sempre vai aumentar aqui na lateral, tá? Então, nós vamos fazer agora 2 correntes. Vamos repetir, ó. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Nos próximos 3 pontos altos, nós vamos fazer apenas pontos altos, um só. E no último, nós vamos fazer um acréscimo, tá? Vamos fazer 2 pontos altos e vamos fazer 2 correntes, tá? Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó, até o final. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 3 correntes e no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto alto. Gente, aqui é o mesmo esquema, tá? Nós vamos fazer aumentos só nos pontos, né, das extremidades. Então, eu fiz aqui um, aí nós vamos fazer, ó, um ponto alto no ponto seguinte. Vamos fazendo pontos altos até chegarmos no último ponto. Chego aqui no último ponto, aí eu vou fazer também 2 pontos altos, tá? Então, nós ficamos aqui, ó, com 9 pontos. E vamos fazer 2 correntes. Ó, novamente, ó. Começamos com 2 pontos altos no primeiro ponto. Depois, nós vamos fazendo pontos altos até chegarmos no último. E aqui nesse último, nós vamos fazer um aumento, tá? Fazer 2 pontos altos. Ficamos aqui com 9, tá? E tudo isso separado por 2 correntes. Gente, para essa próxima carreira, nós não vamos fazer aumentos, tá? Eu faço aqui, ó, 3 correntes e vamos fazer pontos altos sobre cada ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer aqui 9 pontos altos. Fiz aqui 9 pontos altos, vou fazer agora 3 correntes. Então, essa carreira é só isso, 9 pontos altos, separados por 3 correntes. Gente, para a próxima carreira, eu vou entrar aqui nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui, ó, 3 correntes e aqui nós vamos fazer mais 6 pontos altos, tá? Nós vamos começar a reduzir esses pontos aqui. 3.
7 pontos. Agora eu vou fazer 2 correntes. Nesse espaço aqui de 3 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntes. Aí aqui eu vou pular esse ponto, venho pro próximo. E vamos fazer aqui novamente 7 pontos altos. Ó, 7 pontos altos. Então, nós estamos pulando o primeiro e o último, tá? A mesma coisa que nós fizemos aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntes, venho nesse espaço de 3 correntes e vou fazer aqui 2 pontos altos. Ó, 2 correntes, vou pular esse ponto e vamos fazer aqui mais 7 pontos altos, tá? Então, é esse aqui o padrão dessa carreira, tá, gente? É só ir repetindo até o final. Para a próxima carreira, nós vamos repetir, ó, nós vamos para esse próximo ponto e que nós vamos fazer reduções novamente, né? Nós vamos fazer aqui só 5 pontos altos, tá? Então, eu faço aqui, ó, 3 correntes e vamos fazer 5 pontos altos. Ó, então, esse último eu não vou fazer, tá? Vou fazer 2 correntes. Venho aqui nesse espaço, ó, bem rente aqui a esses 2 pontos altos, e vou fazer um ponto baixo. Dentro do ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. E nesse espaço aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós fizemos aqui 4 pontos baixos, 2 correntes, vou pular esse ponto e a gente vai fazer aqui 5 pontos altos. Pulo o primeiro e vou até o penúltimo. Aqui eu vou fazer 2 correntes. Novamente, ó, aqui rente a esses 2 pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer pontos baixos em cima dos pontos altos e mais um ponto baixo. Fizemos um total de 4, 2 correntes, vou pular um ponto e aqui nós vamos fazer 5 pontos altos, tá, gente? Então, é só ir repetindo. Gente, para a próxima carreira, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou subir 3 correntes. E nós vamos fazer aí, ó, mais 2 pontos altos, tá? Ficamos com um total de 3. Quatro correntes. Nessa parte, onde nós temos 4 pontos baixos, nós vamos fazer, antes desses 4 pontos baixos, um ponto baixo. Depois, vamos fazer os 4 pontos baixos, né? E no final, vamos fazer mais um ponto baixo. Ficamos com 6 pontos baixos. 4 correntes. E vamos pular esse primeiro ponto alto e vamos fazer 3 pontos altos. Ó, o nosso trabalho vai ficando assim. Vamos fazer 4 correntes. E vamos repetir, ó, um ponto baixo antes dos 4. 4 pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto baixo,
um ponto baixo aí no final, ó, nesse espaço, 4 correntes, pulamos um ponto alto e vamos fazer 3 pontos altos, tá? E vamos repetir isso, gente, por toda a volta. Gente, aqui, ó, nós já chegamos ao final. Agora, eu vou entrar com minha agulha aqui nesse ponto do meio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivale ao ponto alto, tá? Depois, nós vamos fazer mais 5 correntes. E aí, eu venho aqui, ó, nesses pontos baixos, antes dele, ó, vou fazer um. Depois, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Fizemos aqui os pontos baixos, vou fazer 5 correntes. E aqui eu vou fazer apenas um ponto alto aqui nesse ponto alto do meio, tá? Cinco correntes. Agora, nós vamos chegar aqui novamente, ó. Faço um ponto baixo aqui nesse espaço. Depois, vou fazer mais pontos baixos sobre pontos baixos. Aqui nós ficamos com 8 pontos baixos, tá? E novamente, ó, 5 correntes. E aqui a gente faz um ponto alto. Ó. E nós vamos fazer isso por toda a carreira, tá? Gente, finalizei aqui, ó, na terceira correntinha, tá? Para a próxima carreira, eu vou fazer aqui uma corrente. E nesse mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 7 correntes. Venho aqui, ó, nesses pontos baixos e vou pular os 2 primeiros e no terceiro eu vou fazer ponto alto duplo. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer, ó, 4 pontos altos duplos, tá? Cada ponto alto duplo num ponto baixo da base. Agora, nós vamos fazer 7 correntes. Venho aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. 7 correntes. Venho aqui, ó, novamente, vou pular os 2 primeiros pontos baixos e no terceiro, aí nós vamos repetir, tá? 4 pontos altos duplos. Sete correntes. E agora, nós vamos vir aqui nesse ponto alto e vamos fazer um ponto baixo, tá? Então, é essa aqui, ó, essa próxima carreira. Vamos fazer por toda a volta, tá? Gente, para a próxima carreira, ó, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo no ponto baixo, né? Agora, aqui nós vamos fazer, ó, 7 correntes.
Nesse mesmo espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer 4 correntes. Aqui, gente, é como se fosse, ó, um Vzinho, tá? 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo. E aqui, 3 correntes de separação. Agora, nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Nesse espaço aqui, ó, de 7 correntes, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Quatro correntes. Nesse espaço aqui do meio, ó, nós vamos pular 2 pontos altos e 2 aqui no meio, ó. Nós vamos fazer um ponto alto duplo, 3 correntes, e novamente no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Ó, 4 correntes. A gente vai chegar nesse espaço de 7 correntes, e aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos. Quatro correntes. E aqui nós vamos repetir, ó, fazer aqui um ponto alto duplo, 3 correntes e outro ponto alto duplo. Ó, então, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó, de pontos altos duplos, tanto aqui no ponto baixo, como aqui nesses 4 pontos altos duplos, tá? Então, só repetir, ó, 4 correntes. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Quatro correntes. E nós vamos fazer aqui nesse meio, ó, um ponto alto duplo, 3 correntes e um ponto alto duplo, tá? Agora é só repetir, 4 correntes, 5 pontos baixos, tá? E assim vai ficando essa carreira. Eu finalizei aqui, ó, essa anterior, né, na 4ª corrente. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, nesse espaço de 3 correntes, e vou fazer um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer agora 7 correntes, tá? 2, 3. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer outro ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer 4 correntes. Eu venho aqui, ó, nesse ponto alto duplo aqui, ó, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. E agora, aqui nesses pontos baixos, ó, nós vamos aqui no terceiro, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, nós vamos ficando com esse trabalho aqui, ó. Agora, eu vou fazer 4 correntes. Aí, aqui eu venho, ó, nesse ponto alto duplo aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 4 correntes. E aqui dentro desse espaço, ó, nós vamos fazer um ponto alto duplo, 3 correntes e um ponto alto duplo. 4 correntes.
Venho aqui nesse ponto alto duplo e aqui eu vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. Venho aqui, ó, nos pontos baixos e vou no terceiro, tá? Vou pular os dois, porque no centro eu vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. Venho aqui nesse ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. E aqui nesse espaço, nós vamos fazer um ponto alto duplo, 3 correntes e um ponto alto duplo. Vou fazer 4 correntes. Venho aqui nesse ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. Venho aqui, ó, vou pular 1, 2 e aqui no terceiro vou fazer um ponto baixo. Gente, agora é só repetir isso, tá? Por toda a volta. Gente, olha, finalizei aqui a carreira aqui nessa 4ª corrente, tá? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui dentro. Outro ponto baixo. E um ponto picô com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Volto aqui, ó, nessas 2 laçadas e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Agora aqui, ó, nós vamos fazer 4 pontos baixos nesse espaço aqui de 4 correntes. Vou pular esse ponto baixo, vou para o próximo espaço de 4 correntes e vou fazer também 4 pontos baixos. Aí, nós vamos chegar aqui nesse ponto baixo, ó, que nós fizemos aqui, né? No centro aqui desses pontos baixos da carreira anterior. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e um ponto picô, só que de 3 correntes. Então, fiz 3 correntes, volto aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui a gente vai dar continuidade, ó. 4 pontos baixos. Nós só estamos agora na parte subindo aqui pra ponta, né? Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Venho aqui para esse outro espaço, vou pular esse ponto baixo aqui que ficou aqui no meio. E vou fazer aqui mais 4 pontos baixos. Chego aqui, ó, nesse espaço, né, na ponta, igual essa aqui, ó. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto picô de 4 correntes. E mais 2 pontos baixos. Venho para o próximo espaço e vou fazer 4 pontos baixos. Estamos aqui já na descida. Chego aqui, ó, nesse outro espaço, vamos fazer mais 4 pontos baixos. Agora, nós chegamos aqui nesse ponto baixo, central aqui embaixo, e aqui nós vamos fazer um ponto baixo e um ponto picô de 3 correntes. Vamos subir agora, ó, 4 pontos baixos. No próximo espaço também 4 pontos baixos. E vamos chegar aqui na ponta, onde nós vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto picô de 4 correntes. E 2 pontos baixos. E agora, a gente já desceu, ó, 4 pontos baixos, 4 pontos baixos.
Aqui um ponto baixo, um ponto picô com 3 correntes. E a gente vai repetindo, tá? Vou fazer o meu trabalho aqui e volto quando já estiver finalizando. Gente, vamos finalizar a carreira, ó, inserindo nossa agulha no primeiro ponto baixo e fazendo aí um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente de segurança e vou cortar a linha. Gente, olha como ficou a mandala, né? Ela ficou muito linda, gente. Olha, o tamanho da mandala, tá? De uma ponta a outra, pegando no meio, né? Ela ficou com 35 centímetros. E nós vamos prendê-la num aro de madeira de 41 centímetros, tá? Depois eu vou colocar o material certinho, né? Na descrição do vídeo, a linha que eu usei, a agulha direitinho, tá? Para que vocês possam fazer. Gente, olha, agora nós vamos prender essa mandala no aro, né? No aro de madeira de 41 centímetros. Só que fica muito grande para eu trabalhar e gravar para vocês. Então, eu vou utilizar um aro menor só para mostrar para vocês como que eu vou fazer a costura, né, da mandala no aro, tá? Então, eu vou usar uma agulha de costura, vou usar uma agulha de tapeçaria mais grossa, coloquei aí bastante linha. Tem no canal várias mandalas que eu faço, filtros dos sonhos, onde eu faço a costura com agulha de crochê mesmo, né? A gente vai prendendo pelas pontinhas e vamos fazendo pontos baixos até chegar na próxima. Mas nessa aqui eu vou fazer com agulha, tá? Agulha de tapeçaria. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aí eu vou inserir a agulha nessa ponta, tá? Ó, aí na pontinha eu vou fazer vou dar um nó, né? Vou dar um nó simples, tá, gente? Agora, vamos imaginar que aqui seja aquela peça de madeira grande, né? Então, eu venho aqui, ó. E vou deixar essa linha aqui pra trás, essa que sobrou, tá? E aqui eu vou fazer, ó, vou entrar aqui dentro, uma vez, passando ali por fora da peça, ó, uma, duas, três, vou dar 4 voltas, tá, gente? Aí você também, se quiser dar menos ou dar mais. Então, eu dei aqui, ó, 4 voltas, né? Agora, eu vou passar novamente, que vai acabar ficando 5 voltas. Eu vou organizar aqui. Então, dei aqui, ó, 5 voltas, ficamos aqui com 5 argolinhas, ó. E aqui eu vou passar aqui dentro, ó, dessa correntinha aqui do ponto picô, ó. Agora eu vou virar aqui, ó. Vou andar com a minha agulha aqui mais pro centro, né, da mandala. Venho aqui, ó, numa dessas argolinhas. Novamente. E aqui eu vou dar um nozinho, gente. Ó. Fiz aqui o nó. E agora eu vou esconder aqui essa linha. Ó. Então, nós temos aqui, ó, uma peça já presa, tá? E agora eu vou tirar aqui, vou cortar essa linha que já tá, né, já tá presa e já escondemos. E agora eu vou colocar essa linha aqui, ó, do nozinho inicial. Coloco aqui numa agulha.
E vou fazer a mesma coisa, eu vou esconder, ó. Escondi, venho aqui e corto. Então, nós já teremos aqui, ó. Ó, a gente fica aqui já com uma das pontas presas. E nós vamos fazer isso com todas, gente. Ó, vamos prender só nas pontas, tá? Ó. E eu vou fazer isso na minha pecinha de madeira. Aí, vou fazer e vou mostrar pra vocês como que ficou. A quantidade de volta aqui, tá? Você que escolhe, tá bom? Mas eu acho que assim ficou legal. Gente, olha a nossa mandala já presa. Ficou linda, né? Esse aro de madeira, ele tem 41 centímetros, tá? E a mandala, depois que ela, né, que tava pronta, antes de colocá-la nesse aro, ela tinha 35 de diâmetro, tá certo? Gente, ela tá muito, muito linda. Gente, agora que nós já prendemos a mandala aqui no aro de madeira, nós vamos fazer agora uma pecinha aqui na ponta, numa das pontas, para podermos pendurar, né, na parede. Quem quiser só a mandala e que não quiser fazer um filtro dos sonhos, ou não quiser fazer, quiser só prender essa peça, então você vai num preguinho e já coloca aqui por esse aro, né, ó, pelo aro aqui, você posiciona aqui no meio e já prende a peça, tá? Agora, tem gente que prefere pendurar num teto, ou pendurar mesmo na parede, mas fazendo aqui uma argolinha. E eu vou fazer essa argolinha com vocês aqui, né, com correntinhas, tá? Então, eu vou pegar, ó, uma dessas pontas aqui, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha, ó. Deixa eu virar aqui esse trabalho. Eu vou inserir a minha agulha. Viu, gente, como é difícil a gente, às vezes, ó. Vou inserir a minha agulha nesse centro aqui, ó, né, daquele ponto picô de quatro correntes. E aqui eu vou puxar a linha e vou subir com ela aqui, ó, pro topo, tá? E aqui nós vamos fazer, ó, nós vamos fechar aqui, ó. Fechei. Deixa eu pegar aqui a argolinha. Ó. E agora nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer 20 correntes, tá? Se você pode fazer 15, você pode fazer menos ou mais, tá? Eu vou fazer 20. Gente, fiz aqui, ó, 20 correntes. Agora, nós vamos inserir a nossa agulha aqui, ó, tá? Nessa pecinha que se formou aqui quando a gente fez essa laçada aqui na parte de cima, né? E aqui eu vou puxar a linha, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, vou passar aqui por dentro, ó, e vou passar a minha linha aqui por essa laçadinha, tá? Então, aqui, ó, nós já fizemos a nossa argolinha para podermos pendurar a nossa peça, tá? Agora, aqui eu vou fazer uma corrente e vou cortar a linha e vou esconder tanto essa linha aqui do início, como essa linha aqui, que é do final, né? Gente, eu vou colocar aqui na parte de baixo da minha mandala, eu vou colocar essa peça aqui, tá? Essa peça aqui já tem no canal, já explico a fazer no canal, e na descrição do vídeo eu vou colocar lá o link, tá? Se vocês tiverem interesse em colocar na de vocês, é só entrar lá e fazer. Eu vou usar apenas uma no meio, então como é que eu faço, ó? Eu já coloquei aqui, ó, essa argolinha, né?
Aqui seria o centro, então como é que eu faço? Aqui é o primeiro, eu vou contar 8 depois dessa peça aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, ó, nessa oitava, nós vamos prender essa peça aqui, tá? Então, a peça aqui já tá pronta, e lá no link no canal, a gente aqui já coloca uma argola pra pendurar numa parede, ou pra fazer qualquer outro trabalho, tá? Só que nesse caso aqui, eu vou usar com correntinhas pra prender lá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o nó inicial. E aqui, ó, eu vou colocar... Vou pegar aqui nessa... Onde nós fizemos aqui o anel mágico, nesse trabalho. E aqui eu vou puxar a minha argolinha. E vou fazer uma corrente. Gente, a quantidade de correntes vai depender de cada um, tá? No meu caso aqui, eu não vou fazer muito grande, porque essa peça, ela já é grande, tá? Ela já tem aqui um tamanho bem legal com essas franjas. Então, eu vou fazer aqui 10 correntes, tá? Ó, fiz 10 correntes. Agora, eu vou aumentar um pouco aqui essa argola para não desmanchar, tá? E vou cortar aqui a linha para que a gente possa passar aqui, que eu vou colocar também outra continha dessa aqui na ponta, tá? Então, eu vou cortar aqui um pouquinho maior, porque ainda vou prender essa peça no meu filtro, na minha mandala, né? Então, eu venho aqui, ó, já tô aqui com a minha corrente, aqui tem a minha pecinha que eu quero colocar aqui na pontinha, né, ó. Então, eu venho... Ó, a agulha passa aqui, ó. Não passa. Vou pegar uma agulha mais fina, tá? Ó, pega uma agulha que passe aqui nesse buraco. E aqui nessa argola que a gente ampliou, a gente vai passar essa continha. Gente, olha, eu passei aqui as 3 pontinhas, tá? Da linha, pra que ela possa passar aqui, ó. Então, ela entrou, ó. Então, a gente vai ficar com esse outro coisinha aqui, né? Agora, como é que eu vou fazer? Vou virar aqui meu trabalho pra mostrar pra vocês como que eu vou prender essa peça aqui nessa ponta, tá? Aqui é o 8º que eu falei, né? Então, eu venho aqui, ó. Vou puxar. É a mesma coisa que nós fizemos ali pra fazer a argolinha, tá, gente? Ó. Então, eu venho aqui, nessa ponta aqui, ó, aqui que nós vamos colocar a peça. Então, eu venho aqui, ó, vou passar com a agulha aqui naquele ponto picô, bem no centro, ó, dele. Vou puxar a minha linha, e aí eu venho aqui pro meio aqui da madeira e vou puxar e vou prender. Ó. Aqui, gente, tem que passar por essas 2 argolinhas, tá? Ó, passei aqui por uma e vou passar aqui por outra. A dificuldade, gente, não é de fazer, não. A dificuldade é mais de gravar, viu? E agora, a gente vai fazer aqui uma corrente, ó. E aqui finalizar o trabalho, tá? Agora, aqui a gente dá uma olhada e vê se a peça ficou bem colocada, né, ó. Então, ficou nesse tamanho aqui de 10 correntes. Bom, gente, aqui está a nossa peça já pronta, já presa aqui, né, no aro, e já preso também aqui o pingente. Olha como ficou lindo, gente. Aqui a cor da pedra, ó, você pode substituir, né? No caso do vermelho, eu gosto de usar muito vermelho, porque o vermelho, ele traz aconchego, né, pro lar. Ele traz amor também, paixão, então tudo aquilo que é quente, né? Por isso que a gente também relaciona ao aconchego, né? Porque aconchego é coisa quente, né?
É uma coisa que nesse friozinho é tudo que a gente precisa. Mas você pode colocar aqui o amarelo, o marrom, o azul, a cor que você gosta. Eu achei que essa mandala ficou linda. O pingente aqui, gente, é opcional, tá? Se você não quiser colocar nada, só colocar aqui essa peça na parede, já vai estar linda. Se você quiser pendurá-la também, vai ficar maravilhoso, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê uma curtida aí pra gente. Divulga o vídeo para amigas, amigos, para pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Isso ajuda muito no fortalecimento aqui do nosso canal. Até o próximo vídeo.